Olá, seja bem-vindo a mais um Folha da Região Entrevista. No programa de hoje nós vamos receber aqui nos estúdios da TV Araçatuba o deputado estadual Coronel Álvaro Camilo, que é da sigla do PSD. Seja bem-vindo, deputado. Eu que agradeço, um abraço a todos aqui da região de Araçatuba. Deputado, o que te trouxe até Araçatuba? Tem alguma novidade para nos contar? Qual que é a sua agenda política por aqui? Nós estamos agora vindo para ouvir, na realidade, né? Eu venho aqui para conhecer os problemas, gosto da região de Araçatuba, tenho um carinho especial por aqui. Já quando eu estava no comando geral da instituição, nós trouxemos o CPI, né? O comando de área de novo para cá, para Araçatuba, instalamos a base da aeronave. Então a ideia é ouvir os policiais, né? Nesse primeiro mandato que estamos na Assembleia Legislativa, meu trabalho foi focado em cima da família policial militar, mesmo porque eu comandei a instituição por 3 anos. E agora vim para ouvir os prefeitos, ouvir os vereadores, né? Ver o que a gente pode ajudar a região, aquilo que a gente pode dar uma mão aí, principalmente nesse momento aí mais difícil que a gente passa aí pelo Brasil, né? Pela nossa economia, nossa área política aí tá num momento difícil. Deputado, o senhor é defensor da Polícia Militar, onde já foi comandante-geral. Como o senhor avalia o tratamento que é dado a essa classe atualmente pelo Estado? Olha, a segurança evoluiu muito no estado de São Paulo, mas eu acho que com relação aos policiais, e essa foi uma política de comando na época da valorização do policial, isso precisa melhorar. A pujança do estado de São Paulo, ela precisa entender um pouco melhor, né, os governantes, né, principalmente o nosso governador do estado, da importância do reconhecimento do policial militar e da área de segurança, do policial civil. Sem segurança, as outras áreas não funcionam, né? Ou seja, não há espaço para o poder público agir, né? Às vezes, onde não há segurança, o professor não consegue dar aula direito, né? A ambulância não consegue ir numa comunidade atender aí a uma solicitação, a área social tem dificuldade às vezes para agir, e sabemos que num ambiente onde há segurança, onde há uma ordem melhor, tudo isso flui melhor e todos acabam tendo uma qualidade de vida melhor. Apesar de que no interior, de uma maneira geral, e aqui também está muito bem o trabalho que a polícia tem feito aqui, com o comandante da área, com os policiais daqui, ele tem sido um bom trabalho. Os índices aqui eles estão num patamar assim, muito reduzidos em relação a outras áreas do estado. Sabemos que tem que melhorar bastante. Mas voltando à pergunta inicial, né, eu acho que o nosso governador vai reconhecer ainda esse ano, né, e os outros anos aí um pouquinho mais o valor do nosso policial, e isso implica inclusive em reconhecimento financeiro. Bom, já que nós estamos falando de segurança, como que o senhor avalia a situação da segurança atualmente no estado de São Paulo? A segurança no estado de São Paulo, ela não está ruim assim como todo mundo imagina, né? Nem 8 nem 80, ela não está boa, mas também não está ruim. Os indicadores de criminalidade de São Paulo são os menores do Brasil. Hoje chegamos a 9 homicídios por 100 mil habitantes, né? Ou seja, uma redução em 10 anos aí de 72%. Só que isso não se reflete na sensação. A sensação ainda é muito ruim, porque alguns crimes, principalmente o de roubo, né? E infelizmente nem o interior do estado está livre disso, né? Isso tem aumentado. Então esses crimes contra o patrimônio precisam ser melhor trabalhados pela polícia, e o que precisa também aí é o investimento nesta área de trabalhar com um investimento que possa chegar muito rapidamente, dar uma pronta resposta. Então a segurança, volto a falar, ela não está tão ruim, mas a percepção de segurança pelo povo de São Paulo, ela está muito ruim, né? As pessoas, a comunicação se desenvolveu de uma forma tal que hoje acabou de acontecer um fato, está na internet, está nos meios de comunicação. Isso é bom, a população tem o direito de saber, né? Mas por outro lado precisa um esforço maior do Estado em melhorar os meios de coleta, de fazer boletim de ocorrência, melhorar o atendimento nos distritos policiais, né, para que a segurança possa melhorar e a gente se sinta melhor, que é o que está faltando no estado de São Paulo. E para isso precisa de investimentos. Para isso precisa de investimento, não tenha dúvida nenhuma. Vamos falar um pouco sobre os seus projetos na Câmara. O senhor lançou recentemente a Frente Parlamentar da Família, Cidadania e Cultura. Qual que é o objetivo desse movimento? Então, dentro da Assembleia Legislativa, a gente assumiu a liderança do PSD, a liderança do partido. Isso é importante porque os líderes sentam para discutir o que vai ser votado ou não.
E eu tenho duas bandeiras principais, que são as bandeiras do que eu conheço, de onde eu vim. A bandeira da segurança, que eu tenho 33 anos de polícia militar, 3 no comando, levar essa experiência para dentro da Assembleia e poder fazer com que projetos que ajudem a Polícia Militar, o governo do Estado a melhorar a segurança do cidadão possam ser feitos. Segundo, é a área de valores. Eu acredito que os nossos valores precisam ser melhores trabalhados na sociedade. Valores éticos, valores morais, de exercício de cidadania, né? Então também estamos propondo projetos até para a área da educação nessa linha, porque acreditamos que falta um pouquinho de valores. No interior ainda há um sentimento maior de pertencimento, as pessoas cuidam um pouquinho melhor do bairro, da cidade. Nas grandes cidades isso vai se perdendo, as pessoas praticamente cuidam só do seu portão para dentro. Sim. E nós precisamos cuidar um pouquinho da nossa rua, do nosso bairro e não ser indiferente. Eu vi alguma coisa errada, eu tenho que comunicar ao poder público, né? E é nessa linha que nós pretendemos desenvolver valores dentro da sociedade, mesmo porque desenvolvendo esses valores eu tenho uma menor possibilidade dos nossos jovens derivarem para o lado do crime, né? Até para saber que a convivência em sociedade nós precisamos respeitar o próximo, né? Entender que o meu direito acaba onde começa o direito do outro. Sim. Então é nessa linha que nós estamos trabalhando. Vamos falar agora de duas coisas que o senhor acabou de citar, que é a segurança e a educação. Como que as escolas podem evitar que os alunos caiam no mundo do crime, tendo em vista os casos de droga e violência que são noticiados frequentemente pela mídia? A droga, eu considero, como muitos especialistas, né, o mal do século, não tenha dúvida nenhuma. As drogas estão ficando mais fortes, né, e mais baratas, isso é um problema. Então os professores podem ajudar muito. Aliás, quero deixar aqui um grande abraço aí aos professores e dizer que o meu gabinete está aberto a vocês, porque eu acredito que a educação é a base para se mudar um país, para se mudar qualquer coisa na realidade. E os professores, principalmente os nossos professores primários, aqueles que estão pegando na mão da criança, que estão ensinando ali a escrever, estão formando a personalidade. Agora, o que nós não podemos deixar também é de entender a responsabilidade da escola. Eu brigo muito pela família, tanto é que uma das frentes que eu criei se chama Frente em Defesa, né, da Família, da Cidadania e da Cultura, justamente para defender a família, mas nem sempre a criança está numa família estruturada. Então ela precisa ter o apoio na escola também, é contínuo nisso, deve ser numa forma contínua. E os professores podem trabalhar muito, né? Indo um pouquinho além da matemática, do português, né? E despertando os jovens, né? As crianças para a cidadania, falando sobre as drogas, da importância de não entrar nas drogas, de não experimentar a primeira droga. Vai aqui um recado, né, para os nossos deputados lá e os nossos senadores no Congresso Nacional, né? Não descriminalizem aí, né, a maconha, ou seja, qualquer outra droga, né? As drogas de menor potencial ofensivo, quando liberadas e mesmo quando não liberadas, infelizmente, elas são a porta de entrada por drogas mais fortes, né? Então nós temos que combater os pequenos delitos para não chegar aos grandes delitos, e a droga é a mesma coisa. Então eu sou totalmente contra a liberação. Eu acho que a droga tem que continuar sendo crime, nós temos que continuar punindo. A punição não significa também encarceramento. Claro. Posso ter uma punição que é uma internação, que é um trabalho até no hospital de drogados, por exemplo. Agora, os professores, só para finalizar, trabalhem bastante, conversem bastante com com seus alunos. Muitos deles estão vendo no professor, né, aquele ideal de pessoa que às vezes eles não conseguiram ter, infelizmente, até dentro da própria residência. Já que o senhor falou em punição, qual que é o seu posicionamento sobre a redução da maioridade penal? Sou totalmente a favor. Tem que reduzir essa maioridade penal até como forma de diminuir a impunidade. E não é para criminalizar o jovem, né? Nada disso. É para diminuir a impunidade. Os jovens hoje se sentem impunes. Então eu acho que medidas a curto prazo aí é aumentar a pena do ECA, etc. Mas eu não posso ter um jovem de 16, 17 anos que, na minha visão e na visão da maioria dos especialistas, psicólogos, tem plena consciência do que está fazendo, né? Volto a falar de um estudo aí de Oxford que a gente comentou aí numa outra ocasião, em que a criança, a partir dos 10 anos, ela sabe o que é certo e o que é errado. Até os 10 anos ela confunde um pouquinho realidade com fantasia. A partir dos 10 anos ela sabe plenamente o que é, por exemplo, matar alguém. Então a ideia é que com 16, que é bem além dos 10, ele já tenha noção
do que é certo e do que é errado na vida. Então, ele tem que responder pelo que ele fez, ele tem que pagar pelo que ele fez. Isso tem que ficar registrado também. Hoje, só para quem está nos assistindo entender, um jovem com 17 anos que cometa um latrocínio, um duplo homicídio, por exemplo, ou qualquer coisa desse tipo, ele vai ser apreendido, né? Ou seja, o termo usado é apreensão, e vai para uma fundação casa. Ele pode ser condenado, lá a pena de ficar, né, a pena de socioeducativa de até 3 anos, mas normalmente não fica 3 anos, 6 meses, 8 meses ele já sai, e sem nenhum antecedente. Eu corro o risco de pegar um jovem desse para trabalhar dentro da minha casa. Infelizmente eu não quero isso. As pessoas têm o direito, né? É um perigo para minhas crianças, para minha família. Então, assim, eu acho que quem cometeu tem que responder. Agora vamos para o outro lado. Temos que trabalhar forte na educação para que o jovem não chegue nisso. Ou seja, trabalhar na maioridade, na redução da maioridade, em apreender o jovem é na consequência. Eu tenho que trabalhar na causa, que é o caso do professor. E por fim, nesse caso aí dos jovens também, eu faço uma ressalva, não pode ser a mesma prisão. Eu não posso pegar o jovem e jogar lá com os adultos criminosos. Sim. Eu tenho que ter um intermediário, né, entre a Fundação Casa, que ficaria com as crianças e adolescentes, e esses jovens até 21 anos, mas tem que ser presos se for o caso. E as penas também não podem ser as mesmas. Eu não concordo, por exemplo, com penas tão graves, né? Mas tem que ter tão grandes às vezes, né? Mas não pode ser 3 anos. Talvez não precise ser 30, 50, mas o que não pode é esse sentimento de impunidade. E a redução, para aqueles que criticam, não, mas estão criminalizando, não. Nós estamos tentando reduzir, na realidade, o sentimento de impunidade que hoje reina na nossa sociedade. Só vamos voltar naquela questão do seu projeto da Frente Parlamentar da Família, Cidadania e Cultura. O senhor, qual foi a receptividade desse projeto? O senhor não foi considerado como conservador, não? De maneira nenhuma. A nossa sociedade, por mais que a gente ache que não, ela quer ordem. Claro. Ela quer ordem, porque a gente sabe que eu quero chegar, por exemplo, num jogo de futebol e sentar na cadeira que eu paguei. Né? Eu quero comprar, né, 1.000 tijolos e receber os 1.000, não 999. E do Estado também, eu quero receber de volta aí as coisas. Nós queremos a coisa certa, isso é ordem. E é isso que prega a minha frente. Ou seja, é o exercício da cidadania. Saber que eu tenho direitos, né, e a forma de cobrá-los, como cobrar o poder público, e o inverso também é verdadeiro, saber que eu tenho também deveres. Né? O aluno ele tem direito à escola, mas ele tem o dever de estudar. Né? As pessoas têm liberdade para fazer o que quiser, não tenha dúvida nenhuma. Mas se esse fazer o que quiser implicou em quebrar uma vidraça do metrô lá na Avenida Paulista, eu tenho que ter responsabilidade, ou seja, a liberdade tem a responsabilidade. Em resumo, assim, não existe nada de cercear, né, a atividade das pessoas, nada disso. A nossa ideia é difundir valores éticos, de cidadania, de respeito, de liberdade com responsabilidade, de direitos e deveres, e principalmente trabalhar nos jovens, trabalhar no jovem, no adolescente, e focar muito forte, né, a educação para quê? Para que no futuro, daqui 10 anos, daqui 20 anos, a gente mude esse quadro de coisas, né? Onde eu tenho jovens tirando a vida muitas vezes porque ele mesmo não dá valor à vida, ele não tem esses valores. Então essa é a ideia da frente aí para a família, né, em defesa aí da família, da cidadania, da cultura. Claro. Tem um programa da Polícia Militar, que é o PROERD, e que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas, que tem em todas as escolas do Estado. O senhor acha que a estrutura do PROERD gera resultados? Já não seria a hora de ampliar esse programa? Bom, primeiro, gera bastante resultados e trabalha no momento adequado com a criança. Trabalha quando a criança está começando a ser cooptada pelo crime. Cada vez mais os infratores da lei, principalmente os traficantes, eles estão cooptando jovens para poder entrar no crime e ser aí, né, as mulas, os aviõezinhos, as pessoas que levam droga. Então está trabalhando no momento certo, ela está adequada. Já tem mais de 9 milhões de crianças treinadas, e as crianças que fazem o PROERD, a maioria delas não entra na droga. Por quê? Porque sabem o que é droga, não é simplesmente tentando empurrar, né, internalizar de uma forma bruta, não, é mostrando para a criança o que a droga pode causar para ela, para a família dela. E o mais importante, tem algumas crianças que levam isso para dentro de casa, né, acabam passando essa informação para os próprios pais. Agora, o PROERD, muita gente reclama que o PROERD, por que só até 12 anos, 13 anos? Isso. Porque o PROERD é nessa faixa mesmo, é ensinar quando
A criança está começando a entender o que pode ser droga e já ensinar que não deve. E para séries mais avançadas? Para séries mais avançadas, aí tem a continuidade disso, né? E essa continuidade eu reconheço que precisa ser melhorada. Então, no adolescente, por exemplo, não adianta eu querer falar a mesma coisa, né, para os jovens, né? Então eu tenho que ir para um nível maior. Tem um programa também da Polícia Militar chamado JCC, né? Jovens Construindo a Cidadania, que é um enfoque um pouquinho diferente. Em vez de ser um professor ensinando o aluno escutando, ele trabalha mais com a mobilização. Então é trazer jovens para serem multiplicadores de levar informação do prejuízo que é a utilização de drogas. Isso está indo muito bem. Esses jovens, eles trabalham com os outros jovens e isso tem dado um resultado. Esse programa ainda ele está um pouquinho mais fraco do que o ProERD, mas a ideia é que ele tome fôlego no estado todo, junto, né, o JCC, o ProERD, a Ronda Escolar, também esses trabalhos da polícia devem levar a uma situação melhor. E mais ainda, depois na fase adulta, estamos trabalhando muito forte. Eu sou um defensor assim ferrenho, né, com muita veemência da polícia comunitária, porque a polícia comunitária é o que vai resolver o problema da segurança, ou seja, o cidadão trabalhando junto com a polícia ou junto com o poder público sempre constrói soluções melhores. E a ideia na fase adulta, depois, então temos o ProERD e o JCC, e na fase adulta a participação comunitária, né? Incentivar os nossos adultos, né? E eu tenho uma experiência para contar aqui para todos. Eu fui para o Japão aprender polícia comunitária em 2009. No Japão tem 290 mil policiais mais ou menos e 2 milhões de voluntários. Pessoas que pegam o seu próprio carro, coloca lá põe um colete da polícia, um rádio da polícia, mas não são policiais e não ganham nada para isso. Nossa. Combinam entre eles durante a semana, uma vez cada um por dia sai patrulhar e comunica a polícia dos problemas. Então o espírito comunitário é muito forte. Então a ideia aqui é que trabalhe nessa participação, e a forma aqui no Brasil e aqui em São Paulo principalmente, que deu muito certo, são os CONSEGs, os Conselhos Comunitários de Segurança. Isso permite, é uma voz lá do poder público, né? Normalmente está o oficial da polícia, né? Está lá o delegado de polícia sentando com a comunidade, ouvindo a comunidade para poder resolver os problemas da região, né? E hoje esses CONSEGs têm agregado valor, inclusive. Normalmente vem alguém da prefeitura, vem alguém da área de engenharia de tráfego, então isso está cada vez ficando melhor. Mas eu reconheço que essas duas fases elas precisam ser melhoradas, né? Vamos falar agora um pouco sobre política? Vamos lá. Na eleição de 2014, o PSD apoiou o Paulo Scaff, do PMDB, para governador. Sim. E atualmente, qual que é a posição do seu partido diante do governo do Alckmin, que é a do PSDB? O Alckmin, na realidade, hoje o governador Alckmin, que faz um bom trabalho, hoje nós somos da base que a gente se declara independente na Assembleia Legislativa, uma base independente. Mas nós temos que reconhecer que temos que trabalhar junto com o governo do Estado, né? Então, apesar de ser uma base independente lá, nós estamos aliados ao governo do Estado naquilo que é positivo. Como os projetos que vêm do governo do Estado são bons projetos, né? A maioria deles nós estamos ajudando o governo do Estado, estamos trabalhando alinhado com o governo do Estado. Isso do PSD de uma maneira geral. E eu, particularmente, né, tenho vamos dizer assim, um relacionamento melhor até com isso, com o governo, né? Porque eu fui comandante da Polícia Militar, né? Convidado pelo Geraldo Alckmin, né? Que é uma pessoa que realmente faz acontecer, uma pessoa que está ajudando, e nós estamos trabalhando junto com o governo do Estado para melhorar os projetos de governo, que a maioria dos projetos votados na Assembleia Legislativa de São Paulo são projetos do Executivo, e para ajudar aí o interior do Estado todo, né, os prefeitos, as prefeituras a melhorarem, no meu caso, pela área de segurança. Então eu diria assim, nós somos da base aliada lá do governo, né? Mas se precisar votar contra em algum projeto que a gente não concorde, vai votar como em algum momento já aconteceu. Bom, se no Estado o senhor admira o trabalho do Alckmin e, se necessário, quando não gosta, vota contra, no âmbito nacional, como você avalia o governo da presidente Dilma? Olha, o governo da área federal, ele não vai bem, né? Ele não vai bem, começou, na minha visão, com uma crise econômica, né? Ele se perdeu um pouquinho a mão e volta, na minha visão, né, o administrador público, ele de vez em quando ele toma e tem que tomar decisões que são impopulares.
para o bem da sua prefeitura, para o bem do seu estado, para o bem do seu país. Isso não foi feito. Não foi feito e deu problemas e reflexos na política, né? Quando eu venho e incentivo o consumo de energia elétrica dizendo que está sobrando, quando eu venho e não aumento a gasolina e deveria ter aumentado, quando na área do estado eu venho e não falo de fazer racionamento de água quando é preciso, eu deixei de tomar medidas que precisavam ser tomadas no tempo adequado. Isso tem reflexo. Esse reflexo, juntando outros problemas que todos estamos acompanhando pela TV, eles começaram a trazer um problema político muito sério, de enfrentamento, né, entre as casas do Congresso e a própria presidente. Isso aí eu acho que trouxe um pouquinho complicou, foi um pouquinho mais de lenha nessa fogueira. E eu acho que isso já chegou no limite também, né? Então eu vejo com muito bons olhos o que está acontecendo hoje. Está acontecendo uma forma aí, vamos parar um pouquinho, né, com a briga política e tal, vamos deixar o país andar um pouco. Estruturar novamente. Vamos estruturar um pouquinho, vamos caminhar e vamos deixar um pouquinho a parte política. Então eu vejo aí reuniões da Federação das Indústrias de São Paulo, do Rio de Janeiro, alguns órgãos também da nossa sociedade tentando ajudar o governo para que saia desta crise. E nós vamos sair, viu? Quem está ouvindo a gente aí, pela experiência que a gente tem de vida, o Brasil é muito grande, né? É muito pujante, sai disso. Agora, quanto mais tempo nós demorarmos para nos unir para uma solução, mais vamos sofrer. Então, eu acho que até o final do ano a gente ainda tem um pouquinho aí de problemas na área econômica, né? A área política também, menos um pouquinho, mas vamos ter. E acredito que a partir do ano que vem aí a gente comece a retomar o caminho para o crescimento. E todo mundo precisa do crescimento. É imprescindível que o país volte no rumo. Você acha que então o fim dessa crise vem a médio, longo ou curto prazo? A médio prazo. Né? Curto prazo não dá, porque junto com a crise econômica veio a crise política. E essas duas juntas, né, política e econômica, trouxe o que é pior, né, para o caso do Brasil, que é a falta de credibilidade, né? Perdeu-se a credibilidade no Brasil. Internacional, né? E nós precisamos disso, né? Ninguém vive sozinho hoje mais, né? O mundo é um grande network, né? Uma grande comercialização. E quando eu estou descrente, eu não faço investimento. Então, acho que por isso que vai demorar um pouquinho mais, mas eu acho que as medidas que estão sendo tomadas agora, de sentar para conversar, de falar, olha, tudo bem, mas vamos fazer um pacto para o Brasil voltar para os eixos, isso é importantíssimo para o Brasil, né? Não tomar mais decisões aí, justamente por questões políticas, tomar decisões que possam prejudicar o país. Então, acho que isso vai. Mas como o estrago não foi pequeno, tanto na economia como na área política, eu acho que a gente demora um pouquinho, a médio prazo, e com medidas que vão ser impopulares, infelizmente, que vai se resolver esse problema, mas vai resolver. O PSD pretende lançar candidato próprio a prefeito de São Paulo? Sim, o PSD é um partido novo, né, recém-formado, participou a primeira vez aí pelas eleições agora estaduais, porque ele tinha sido criado lá atrás, né, e isso está de parabéns aí o nosso prefeito Kassab, nosso ministro, né, que eu chamo ele de prefeito, porque eu conheci como prefeito, hoje ministro das cidades, um grande amigo, uma pessoa que tem vontade de fazer as coisas, de melhorar a vida das pessoas e gosta de fazer política, isso é fato. Então o PSD pretende, nas cidades onde for possível, lançar um candidato a prefeito. E Araçatuba está nesse meio? Também. Araçatuba eu estou ouvindo aqui agora, todo mundo para ver, estou conversando com o Barreto aí, que é um grande amigo nosso aí do partido, para ver quais são as expectativas locais. E aí a gente leva para o partido e discute. Agora em São Paulo já está decidido, nós vamos ter um candidato próprio. Não tem nome fechado ainda, né? Tem alguns nomes que estão circulando, né? Mas não tem ainda um candidato fechado. Mas o que está fechado é que teremos candidato do próprio partido em São Paulo, aí concorrendo às eleições municipais. Então tá, muito obrigado, deputado, pela sua presença aqui nos estúdios da TV Araçatuba, em participar de mais um Folha da Região Entrevista. Seja muito bem-vindo à nossa região, tá bom? E quando estiver por aqui, retorne. Bom, eu que agradeço, viu? Agradeço a oportunidade, agradeço a toda a equipe e deixo uma mensagem aí aos policiais da região de Araçatuba, né? Primeiro, parabéns pelo excelente trabalho que fazem aqui na região, né? Pelos baixos indicadores, pela sensação de segurança aí que está sendo bem trabalhada na região de Araçatuba. E deixar uma mensagem a você aqui, morador da região de Araçatuba, né?
faça a sua parte, faça bem feito a sua parte, exerça a sua cidadania, cobre do seu vereador, cobre do seu deputado, cobre do seu senador, né? Ou seja, não vá só até a eleição. Pense bem na hora do voto, mas principalmente depois acompanhe o que está sendo feito. Acho que dessa forma, exercendo a cidadania, trabalhando em conjunto com o poder público, nós melhoraremos a vida das pessoas. E podem contar comigo no meu gabinete, que está sempre aberto a todos. Vamos cobrá-lo. Obrigado. Muito obrigado a você que nos assistiu e nos acompanhou em mais um Folha da Região Entrevista. Até o próximo programa.